Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. No programa de hoje vamos explicar como é o trabalho do juiz e a forma de ingresso na magistratura. Veja também, pais e filhos participam de oficina no Fórum Clóvis Bevilacqua para resolver questões de família como o divórcio. E Tribunal de Justiça abre editais para preencher vagas de desembargador em razão de aposentadorias. O Fórum Clóvis Bevilacqua realizou a primeira oficina com pais e filhos envolvidos em conflitos familiares. Facilitar a mediação de problemas familiares e auxiliar pais e filhos a lidar com o momento de separação conjugal. Esse é o objetivo da oficina, promovida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de Fortaleza. Participaram casais envolvidos em ações de divórcio, disputa pela guarda dos filhos e pagamento de pensão alimentícia, entre outros litígios familiares. Conduzida por facilitadores das áreas de Direito, Psicologia e Pedagogia, a oficina teve 4 horas de duração. Houve atividades para adultos, crianças e adolescentes. A turma de adultos reuniu homens e mulheres dispostos a aprender mais sobre responsabilidades e convivência com os filhos. Eu estava totalmente despreparado depois da minha separação, como se dá com essas meninas. Tá entendendo? Eu não estava sabendo não, aí elas me instruíram como eu vou chegar em casa, como é que eu vou tratar essas meninas, como eu vou respeitar essas meninas, como eu vou dar o espaço delas, né? Os instrutores exibiram vídeos, distribuíram cartilhas e abordaram temas como alienação parental. Quando um dos cônjuges, eles manipulam a criança de alguma forma contra os pais ou a favor deles. Seja falando mal do outro cônjuge, influenciando para que o filho não queira ter a presença do outro cônjuge e assim fazendo uma confusão nessa criança, com problemas emocionais, até trazendo alguns problemas comportamentais para a criança ou para esse adolescente. Na sala para crianças foram utilizados desenhos e brincadeiras. No grupo de adolescentes, jogos e músicas auxiliaram na compreensão sobre as mudanças nas relações familiares. A experiência faz parte da humanização judiciária. Foi um projeto desenvolvido pelo CNJ e atualmente o CNJ tem recomendado aos tribunais que venham a implantar. Já planejando a nossa oficina, por entender assim, que de fato ela seria necessária para essa passagem do judiciário por humanização maior, porque hoje a gente tem a consciência que muitas vezes resolver o processo não é resolver o conflito. Desenvolvendo essas técnicas e facilitando o diálogo entre eles, a gente espera que essas crianças que estão no meio dessa relação possam se desenvolver num ambiente mais saudável, com menos discussão, menos briga, menos conflitos, porque os pais aprenderam a conversar. O mutirão com processos do seguro DPVAT conseguiu 502 acordos nas 696 audiências realizadas. O resultado obtido representa mais de 72% de sucesso. O mutirão ocorreu de 21 a 25 de julho deste ano. A organização foi do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Bevilacqua, em parceria com o Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. Também teve a colaboração do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Estácio Fique, do Ministério Público e da OAB. O DPVAT é um seguro obrigatório criado por lei. O objetivo é indenizar vítimas de acidentes de trânsito. O pedido deve ser feito diretamente à seguradora. Somente quando houver recusa do pagamento ou quando a pessoa não concordar com o valor, deve-se recorrer ao judiciário. A comarca de Quixadá, no sertão central cearense, está promovendo a ação do projeto Pai Presente. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, foi colhido material genético para exames de DNA. A ação teve a parceria do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará e do Cartório de Registro Civil de Quixadá. De 8 a 12 de setembro vai haver a Semana de Reconhecimento Espontâneo de Paternidade. Já houve 2 reconhecimentos espontâneos. Nesses casos, o nome do pai e dos avós paternos foram incluídos na certidão de nascimento da pessoa envolvida. O projeto Pai Presente busca identificar pais que não reconheceram os filhos e garantir que assumam as responsabilidades. A seguir, saiba a forma de ingresso na magistratura e as atribuições do juiz nas varas e nos juizados. O Tribunal de Justiça do Ceará lançou editais para preencher 2 vagas de desembargador.
A finalidade é preencher as vagas deixadas com as aposentadorias dos desembargadores Valdicem da Silva Alves Pereira e Francisco Suenon Bastos Mota. A primeira vaga é destinada ao critério de merecimento. Nesse caso, os juízes inscritos são avaliados pelo Tribunal Pleno. A outra vaga vai ser ocupada por antiguidade. Podem concorrer os juízes que estão há mais tempo na entrância final. O ingresso na magistratura ocorre exclusivamente por meio de concurso público de provas e títulos. Em 2013, o Tribunal de Justiça do Ceará finalizou o concurso para juiz, mas nem todas as vagas foram preenchidas. Por esse motivo, em 2014 foi aberta nova seleção, prevista para ser concluída no ano que vem. Enquanto isso, o tribunal designa magistrados para atuar nas varas que estão sem juiz titular. Para explicar mais sobre as funções do magistrado, eu recebo a juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo, titular do Juizado Especial de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Tereza Germana, quais as fases do concurso para juiz? Bom, nós poderíamos falar a respeito do edital que foi lançado para esse concurso de 2014, porque essas fases podem variar de acordo com a instituição que promove o concurso. Nesse último concurso que você mencionou, de 2014, a instituição encarregada foi a Fundação Carlos Chagas. E ela separou o concurso em duas fases, basicamente, e as suas subfases. A primeira fase seria a fase de seleção e a segunda fase, a fase de títulos. A fase de seleção, ela tem caráter eliminatório e classificatório. E a fase de títulos, ela tem um caráter classificatório. O que seria, na fase seletiva, os candidatos seriam submetidos inicialmente a uma prova objetiva, em seguida a uma prova discursiva, a uma prova de sentença, da qual constaria a elaboração de uma sentença cível e de uma sentença criminal. Haveria também uma sindicância da vida pregressa e uma investigação social. E, além disso, haveria ao final, antes mesmo da prova de título, uma prova oral. Todos esses requisitos, o juiz deve demonstrar aptidão para passar por todas essas fases. Em seguida, na prova de títulos, ele deverá comprovar toda a sua atuação como candidato durante a preparação para o concurso. Quais os requisitos para se inscrever em concurso para juiz? No caso, hoje nós podemos elencar 12 requisitos, mas entre os principais, ele deve ter um máximo de 65 anos até a data da posse. O juiz também, ele deve ter idoneidade física e moral, não pode possuir antecedentes criminais, ele deverá ser brasileiro nato ou naturalizado. Além disso, um requisito que é fundamental, que foi sendo estabelecido ao longo do tempo, é que é necessário 3 anos de prática jurídica, para que se realmente seja selecionado um candidato que já tenha experiência na atividade jurídica. Doutora Tereza Germana, o concurso para juiz é muito exigente? Nós temos de considerar que o cargo de juiz de direito é um dos cargos mais importantes do país. É necessário que o candidato que é aprovado ele esteja bem selecionado. Isso é uma segurança para a própria população brasileira. O país precisa de pessoas que realmente tenham compromisso, pessoas estudiosas, pessoas vocacionadas. Então, eu defendo que o concurso da magistratura deve ser, sim, um dos mais difíceis do país, considerando a relevância da atividade jurisdicional. Aprovado, o candidato é nomeado como juiz substituto. O que isso significa? Significa que ele irá assumir o exercício da jurisdição em uma comarca. No caso do nosso Código de Organização Judiciária, estabelece que seria uma comarca de entrância inicial. São pequenos municípios, no interior do estado, irá necessariamente atuar na área civil, na área criminal, na área de família. E isso exige um grande conhecimento e, acima de tudo, um grande compromisso, tendo em vista que ele vai ser o único magistrado daquele município. Ele também é substituto porque somente depois ele passará a se tornar um juiz de direito. Durante 2 anos ele estará em estágio probatório. Então é uma fase importante para que ele consiga adquirir experiência, essa questão de poder atuar em várias áreas do direito.
Isso é fundamental porque ele vem com todo o conhecimento teórico que ele adquiriu na faculdade, durante a sua preparação como candidato para o concurso, também agora exigidos 3 anos de prática, então ele já deve ter obrigatoriamente uma experiência profissional. E naquele momento ele passará a atuar no município, no interior do estado, que pode ser ou não mais próximo à capital, mas de qualquer forma um município com as suas peculiaridades, com as suas deficiências, e ele tem de estar preparado teoricamente e também psicologicamente para assumir essa função e decidir questões seríssimas e que irão realmente fazer toda a diferença, mudar a realidade daquele município. Depois de 2 anos, como a senhora falou, passa a ser juiz de direito, adquirindo a vitaliciedade. O que é isso e quais as condições exigidas? A vitaliciedade é uma das garantias da magistratura e as condições exigidas é que ele seja realmente aprovado durante aquele estágio probatório de 2 anos. Serão avaliados critérios como produtividade, aptidão, assiduidade, bom relacionamento com os advogados e os representantes do Ministério Público, idoneidade moral. E durante aqueles 2 anos, ele deverá provar que tem capacidade para exercício da magistratura. Doutora Tereza Germana, qual a razão da vitaliciedade? A vitaliciedade é uma garantia prevista constitucionalmente que se encontra intrinsecamente ligada ao princípio da independência do juiz. Faz com que ele possa tomar decisões corajosas, é uma garantia da magistratura. O juiz começa a atuar em uma comarca de pequeno porte, a senhora já adiantou. Como ocorre a mudança para comarcas maiores? Essa mudança para comarcas maiores, que o critério de ser maior ou menor, ela é estabelecida no próprio Código de Organização Judiciária. Essa mudança ocorre através de promoção, que ela pode ocorrer tanto por merecimento quanto por antiguidade. O juiz, ao ingressar na magistratura, ele passa a compor uma lista e, no decorrer dos anos, a sua posição naquela lista vai mudando e ele poderá ser promovido por merecimento ou por antiguidade. Tudo isso é extremamente fiscalizado pelo Tribunal de Justiça e pelos próprios magistrados, inclusive publicado no Diário de Justiça. Ou seja, existem metas a serem cumpridas pelos magistrados. No caso de promoção por merecimento, é necessário que o juiz demonstre critérios como a produtividade, boa produtividade, tudo isso será avaliado. E no caso de antiguidade, além da boa produtividade, que é óbvio, isso já faz parte da função do magistrado, ele deverá estar em uma posição na lista que permita com que ele tenha aquela promoção. E a promoção é feita quando surgem novas vagas também? A promoção ela vai sendo feita à medida em que as vagas vão surgindo e são classificadas ou por merecimento, por antiguidade. Inclusive essa classificação ela segue critérios rigorosos, é publicada no Diário de Justiça. E nesse caso, os magistrados que estão aptos, eles irão se inscrever e aguardar o resultado. Hoje em dia também no caso da promoção por merecimento, há uma votação pública feita pelos desembargadores que observa extremamente o princípio da transparência. Inclusive, todos os documentos podem ser vistos pelo público em geral. A gente faz agora um breve intervalo e volta daqui a pouco falando sobre as atividades do juiz. Até já! Já voltamos do intervalo, hoje estamos falando sobre as funções do juiz. A nossa convidada é a juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo, titular do Juizado Especial de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Doutora Tereza Germana, quais as diferenças entre juiz titular, auxiliar e em respondência? O juiz titular, ele, além de julgar, de presidir audiências, proceder a despachos e decisões, ele também terá uma função administrativa. Nesse caso, ele também deverá gerir os servidores, os recursos humanos e o material que ele recebe do tribunal para o trabalho. Então, ele tem toda uma função administrativa, não apenas a sua função como julgador. Já no caso de um juiz auxiliar, ele faz o papel, digamos, estritamente jurisdicional. Ele vai proferir sentenças, ele vai presidir audiências, formular despachos, mas tudo de acordo com o entendimento entre o juiz titular.
esse procedimento ele vem sendo realizado para dar vazão ao grande número de demandas e ao grande acervo de processos acumulados. Então, faz necessário, às vezes, designar um juiz auxiliar para que ele possa atuar nas varas ou comarcas em que realmente há necessidade do trabalho dele. Já o juiz em respondência, ele substitui o juiz titular, seja no período de férias, seja no período de licença. Então, naquele momento, ele atua como se titular fosse. Ele tem essas funções também administrativas. E, no caso, ele acumula a função com a comarca onde ele é titular? Exatamente. No meu caso, por exemplo, eu sou titular do Juizado Especial Civil e Criminal de Caucaia e durante 2 vezes por ano eu passo a responder pela vara da infância e da adolescência de Caucaia. Então, naqueles 2 meses, eu tenho de exercer as funções como se eu fosse titular daquela vara. Todas as funções que além de exercer as funções de titular do Juizado Especial Civil e Criminal de Caucaia. Quais as garantias do magistrado? O magistrado tem suas garantias estabelecidas na Constituição da República Federativa de 1988, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídio e a vitaliciedade. Em relação à inamovibilidade, significa que o juiz ele tem direito de permanecer no local de sua titularidade e que isso faz com que ele não possa haver retaliação, digamos assim, para que ele saia do lugar onde ele é titular. Ele tem aquela garantia de ali permanecer. Existem exceções, mas todas previstas em lei. E, inclusive, há um caso desde que haja interesse público. E também nós, já em relação à irredutibilidade de subsídio, é outra garantia de saber que realmente não pode haver redução no valor de seu subsídio. Essas garantias são necessárias para que o magistrado possa exercer bem a sua função e, realmente, ele possa atuar com independência e tranquilidade. Doutora Tereza Germana, quais as funções do juiz? O juiz ele exerce a função jurisdicional e representa o Estado juiz, como é assim chamado pela doutrina. Então, ele recebe uma demanda, ele irá proferir decisões, despachos, desde o início daquela demanda, já existe um juízo de admissibilidade inicial, onde ele vai avaliar o que foi pedido. Já desde seu início, ele deverá observar, por exemplo, se na petição inicial constam os seus requisitos, se ele é o juiz competente em critérios territoriais e também, no caso, na competência material, para julgar, para exercer a jurisdição. E, em seguida, sendo admitida a demanda, ele irá designar uma audiência na qual ele irá presidir, fazer perguntas às partes, ouvir o depoimento pessoal das partes, inquirir as testemunhas que forem necessárias, que forem arroladas pelas partes, e, ao final, ele irá julgar o litígio e decidir realmente aquele conflito de interesses. Doutora Tereza Germana, o judiciário só atua quando provocado. O que isso significa? Significa o que a doutrina chama de princípio da inércia da jurisdição ou de necessidade da demanda. Esse princípio ele é estabelecido no Código de Processo Civil e a pessoa deve tomar conhecimento de que o juiz, a jurisdição, ela é inerte. O juiz ele não pode atuar de ofício, até porque se fosse dado ao juiz o poder de atuar de ofício e iniciar uma demanda, ele estaria ligado psicologicamente ao final do litígio. Então, isso violaria frontalmente o princípio da imparcialidade do juiz. Significa que o juiz só pode atuar mediante uma provocação da parte. É necessário que haja uma demanda ajuizada para que ele possa exercer a jurisdição. Em seguida, passa-se ao princípio do impulso oficial, ou seja, havendo a provocação da jurisdição, o processo seguirá independentemente da vontade das partes. Existem algumas exceções ao princípio da inércia da jurisdição, mas essas exceções devem ser expressamente estabelecidas em lei. Algumas dessas exceções nós podemos encontrar tanto no Código Eleitoral quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso é também uma distinção que existe entre a função jurisdicional e a função administrativa e a função legislativa. As funções legislativa e administrativa, elas poderão ser exercidas de ofício.
Então, no caso, o legislador poderá propor um projeto de lei, o administrador ele poderá exercer, administrar, independentemente da vontade das pessoas que estão vinculadas a ele. Já o juiz não, é preciso que haja uma petição inicial, o ajuizamento de uma demanda para que ele possa atuar. Doutora Tereza Germana, quais processos podem ir para uma vara e para um juizado especial? A Lei 9.099, de 1995, estabeleceu alguns critérios para o ajuizamento de ações nos juizados especiais. E assim também como os processos que irão para as varas, eles têm critérios estabelecidos em lei. No caso do juizado especial, nós temos, em relação às ações cíveis, elas são previstas na Lei 9.099, as causas cujo valor seja até 40 salários mínimos e também as outras causas previstas na própria Lei 9.099. É interessante dizer que na área criminal, nós tratamos dos delitos que se chamam delitos de menor potencial ofensivo, que são considerados, como se diz popularmente, de crimes leves, mas que na verdade também precisam ser investigados, precisam ser julgados, porque eu considero que é a partir do julgamento desses pequenos delitos, digamos assim, que se evita realmente que uma continuidade na prática de delitos mais graves. Daí porque é tão importante hoje o papel do juizado na sociedade. O Judiciário promove cursos para magistrados? Sim, nós contamos hoje com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, a SMEC, que foi criada pelo Tribunal de Justiça justamente para esse papel de formar os magistrados, já desde seu ingresso na magistratura, com o curso de aperfeiçoamento de magistrados, e ao longo dos anos os magistrados têm a possibilidade de participar de uma série de cursos. É interessante destacar que a própria carga horária desses cursos ela é feita de modo a não prejudicar a atividade do juiz na sua comarca. Então, nós temos cursos nos mais diversos níveis. Inclusive, agora mesmo será ministrado um curso sobre o novo processo civil brasileiro, já para que os juízes possam acompanhar as atualizações legislativas, porque é fundamental que o magistrado esteja constantemente melhorando a sua formação acadêmica, participando de cursos. Ele precisa estar atualizado com a jurisprudência e a legislação para melhor exercer a sua função. E existe um novo perfil do juiz na sociedade atual? O juiz, assim como as outras profissões, ele vem evoluindo ao longo do tempo, o exercício da magistratura vem evoluindo ao longo do tempo. E o que nós poderíamos dizer hoje é que faz imprescindível cada vez mais que os magistrados estejam a par das inovações tecnológicas. O Conselho Nacional de Justiça implantou sistemas eletrônicos e a virtualização dos processos é uma realidade inafastável. Então, é fundamental que os magistrados procurem estar a par das inovações tecnológicas, procurem conhecer a fundo os sistemas eletrônicos no qual eles irão trabalhar, porque o computador passou a ser hoje uma das principais ferramentas do juiz. Nós já hoje realizamos audiências filmadas e também trabalhamos com, às vezes, alguns com até mais de um sistema eletrônico. Então, eu poderia destacar hoje esse interesse, esse conhecimento do magistrado em relação aos sistemas eletrônicos com que ele deve trabalhar. Até mesmo porque, como a senhora já falou, ele não exerce só uma função de julgador, mas também de administrador. E isso é importante para ele administrar. Sim, acima de tudo, o magistrado precisa saber gerir metas, administrar. Ele irá trabalhar com metas, ele não pode simplesmente julgar os processos de uma maneira aleatória. Existem muitas metas estabelecidas que deverão ser cumpridas e para isso ele precisa estar avaliando, conhecer profundamente o seu acervo processual, conhecer bem a capacidade dos servidores com que ele trabalha e procurar administrar bem esse acervo de uma maneira que a sua produtividade seja realmente eficaz. É preciso julgar e alimentar o sistema para atualizar sempre. Além disso, o sistema deve estar rigorosamente atualizado para que os jurisdicionados possam estar a par do andamento de seus processos e, acima de tudo, isso evita também, digamos assim, que os jurisdicionados fiquem consultando os processos, indo até o local. Se eles tiverem acesso a essa consulta de uma maneira eletrônica, tudo isso facilitará também o trabalho da própria Secretaria de Vara. O juiz também tem que ter um diálogo aberto com a sociedade?
Eu entendo que o juiz ele deve, acima de tudo, gostar de trabalhar com o público, porque ele vai ter um contato bastante próximo com as partes durante as audiências, ele vai lidar com os dramas humanos, ele vai solucionar conflitos que dizem respeito aos direitos de propriedade, ao direito à vida, ao direito de liberdade. Então é necessário que a lei seja aplicada, mas que haja essa sensibilidade e, acima de tudo, o juiz deve seguir à risca o Código de Ética da Magistratura, que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, que estabelece os princípios como a independência do juiz e que o juiz deve realmente julgar de acordo com a sua consciência e com a Constituição da República e as leis do país. Eu conversei com a juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo sobre as funções do magistrado. Obrigada pela entrevista. Obrigada. O Judiciário em Evidência termina aqui. Uma ótima semana e até o próximo programa.